Olá, eu sou a Valéria do Estúdio Dali. No tutorial de hoje eu vou te ensinar a fazer essa abóbora linda, com uma textura e um ponto bem diferente para você usar aí na composição de cenários, enfeitar seu ateliê, usar também no Halloween. E como do lado de cada mundo a gente tá na primavera, eu usei o ponto jasmim, que é esse ponto que forma várias florzinhas aqui na abóbora. Então eu fiz aqui em cores mais outonais, mas você pode fazer numa cor mais alegre, né? E destacar bem as florzinhas. Fora isso, você vai aprender a trabalhar com esse ponto e vai conseguir aplicar ele em outras peças. E antes de começar o tutorial, eu quero te fazer um convite super especial. Na semana que vem, nos dias 16 e 17 de outubro, eu vou ensinar esse lindo vasinho de lavandas no curso gratuito Primavera em Fios. Nele, além de eu te ensinar toda a montagem desse vasinho, você vai receber a receita, claro. Eu também vou te ensinar como adaptar as lavandas para você fazer um buquê. E também vou falar um pouquinho sobre o nicho das flores em crochê. Vou deixar o link para você se inscrever aqui na descrição desse vídeo. Corre lá, se inscreve, depois volta aqui para tecer a abóbora junto comigo. Começando pelos materiais, essa receita é bem democrática. Você pode fazer com fios em acrílico, com fio soft, com fio 100% algodão também, mas eu indico que seja um fio mais fofinho, né, para os pontos ficarem bem preenchidos. Aqui eu usei o fio molê, nessa cor aqui que eu nem sei mais, porque eu já perdi o rótulo faz tempo, mas você pode usar o fio família, tem vários fios assim em acrílico que ficam bem bonitos, dão essa aparência mais rústica para a peça. Vou usar um fio 100% algodão para fazer o cabinho da abóbora. Se você não tiver, você pode usar o mesmo fio que você usou para tecer a abóbora. A única diferença é que não vai ter esse contraste aqui de cores, né? Ela vai ficar toda da mesma cor. De agulha, eu vou usar uma agulha 3,5 da Clover para fazer o ponto jasmim, tá? E um detalhe importante é que você precisa de uma agulha até um pouquinho maior do que é indicado para o fio. Ela precisa abraçar bem o fio, porque na hora que você for finalizar os pontos puffs, esse fio ele não pode ficar escapando, tá? Então, teste aí uma numeração que dê bem certinho para puxar o teu fio. E para o fio 100% algodão, você pode usar uma agulha compatível aí 2,5, aqui eu tô usando a 2,20, pode ser uma 2,75 também. Fora isso, você vai precisar de uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates e a costura da abóbora, uma tesoura, né, também para fazer os acabamentos, e caso você queira colar o cabinho na abóbora, eu indico que você use uma cola aí de silicone fria ou uma cola de artesanato. Você também vai precisar de fibra siliconada ou algo para encher a abóbora. Para começar, eu trouxe aqui uma amostrinha para falar sobre esse ponto lindão, que é o ponto jasmim. Esse ponto é um ponto que a gente vai desenhando aqui na trama do crochê pequenas flores usando o ponto puff. Então tem todo um jeitinho especial ali de trabalhar o ponto puff para que essas flores se formem. Esse ponto ele tem sim a forma da gente diminuir e a forma da gente aumentar ali no trabalho, e até por isso que eu escolhi para aplicar ele na abóbora. Dessa forma eu consigo ensinar como fazer isso e você pode aplicar esse ponto em outras peças. Vou começar fazendo um anel mágico, então vou montar ele aqui. E já vou montar os primeiros pontos puffs aqui para formar a base da nossa abóbora. Então, como que eu vou montar o ponto puff? O ponto puff, ele é feito por várias laçadinhas que a gente mantém na agulha, depois finaliza todas juntas e ele forma uma bolinha. Aqui a gente vai fazer parecido. Então, eu vou alongar essa primeira alcinha que tá aqui na agulha do meu anel mágico, e aqui é um momento bem importante, porque é agora que eu decido a altura que vai ter o meu ponto puff. Esse ponto ele tem um segredinho para ficar bonito, sempre você tem que regular a altura e a quantidade de laçados aqui na agulha de acordo com a espessura do teu fio, tá? Se você colocar laçadas de menos para a espessura do teu fio, o teu trabalho vai ficar mais esburacado. Então, se você notar que tá acontecendo isso, aumenta a quantidade de laçadas, tá? Se você alonga demais essa primeira alcinha e faz o ponto bem alongado, o teu trabalho vai ficar bem maior. Agora, se você deixa ele mais baixinho, ele vai ficar menor. Então, aqui eu escolho, né, o tamanho que eu vou querer o meu ponto, e ele vai ter essa alturinha. Agora, eu vou escolher quantas laçadas eu quero na agulha. Então, a primeira eu já considero aqui essa laçadinha que tá na agulha, tá? E como que funciona as outras laçadas? Então, na realidade, é um jogo de duas laçadas. Eu vou laçar o fio, venho aqui na minha base, no caso aqui é o anel mágico,
e puxo novamente o fio. Isso eu considero como uma laçada. Apesar de ter ficado aqui, ó, mais duas na agulha, né? Eu considero como uma laçada. Então, a primeira, a segunda, e eu vou fazer meus pontos todos com 3 laçadas, tá? Então, laço o fio, introduzo a agulha aqui dentro do anel mágico e puxo fio novamente. Então, aqui eu formei 3 laçadas, tá? Então, até o final do meu trabalho, eu vou usar 3 laçadas, porque eu já testei essa quantidade de laçadas aqui nesse fio e o meu trabalho, ele ficou bem preenchidinho, não ficou buraco. Agora, eu vou finalizar esse ponto puff, e aqui também tem um truquezinho, tá? Uma das características do ponto puff é que ele forma bolinhas, e não é isso que a gente quer aqui nesse trabalho, a gente quer que ele fique mais alongadinho para aparecer as pétalas das flores. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Vou segurar o meu fio aqui com um dedão, laço o fio com a agulha e finalizo aqui puxando por todas as laçadas, tá? Esse fio que eu segurei aqui com um dedão, ele vai formar uma laçadinha, tá? Eu volto com a minha agulha dentro dessa laçadinha e agora sim eu puxo meu fio para ajustar e finalizo o ponto. Isso vai fazer com que o ponto puff fique alongadinho, tá? Então, isso você pode usar nos seus trabalhos aí. Sempre que você quiser que o ponto puff fique mais alongadinho, você faz isso. Quando você quiser que ele fique mais bolinha, você finaliza o ponto direto, tá? Então, aqui, finalizei o primeiro ponto puff e vou fazer mais uma correntinha. Então, sempre eu vou fazer dessa forma, tá? O meu ponto puff vai ser feito assim, finalizo ele e faço mais uma correntinha até o final do trabalho. Explicado como que vai ser feito o ponto puff, agora eu vou explicar como que você vai montar os pontos, né? Que sequência de pontos puffs você vai usar aqui na primeira carreira para formar as florzinhas. Então, a gente vai fazer o mesmo processo aqui que a gente fez no primeiro ponto puff aqui em cima. Vou fazer mais um. Então, alongo sempre tentando deixar a mesma altura do ponto anterior. Vou puxar minha primeira laçada e aonde a gente vai trabalhar esse ponto puff? Aqui na base, tá? Nesse pontinho que se formou quando a gente finalizou o ponto anterior. Então, puxei uma laçada, introduzo minha agulha ali. Puxo mais uma. Dou mais uma laçada. Opa! Isso acontece muito com esse tipo de fio. E finalizei com as 3 laçadas aqui na agulha, tá? Então, aqui tá mais um ponto puff, só que eu não vou finalizar ele, tá? Eu vou fazer mais um aqui dentro do anel mágico. Então, uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Então, eu fico com 2 pontos puffs na espera aqui da agulha. Para finalizar, eu vou finalizar os dois juntos e vou fazer da mesma forma. Seguro aqui o fio, finalizo, passo por todo mundo, volto aqui dentro dessa laçadinha que eu segurei. Agora, ajusto aqui a minha agulha, né? Para não ficar frouxo e finalizo os 2 pontos. Com isso, eu vou começar a montar aqui as pétalas da minha flor e aqui é como se fosse o topo da flor, tá? Vai ficar mais fácil. E eu vou repetir essa sequência de 2 pontos puffs tirados juntos mais 3 vezes, tá? Então, não tem segredo, é só repetir tudo. Aqui eu finalizei o ponto, faço mais uma correntinha, né? Ergo aqui o meu fio, puxo uma. Mais 2 laçadas, fico com 3 da agulha. Laço aqui, volto no anel mágico, puxo uma, 2, 3 laçadas. Então, tenho meus 2 pontos puffs na agulha, seguro o fio, finalizo todo mundo junto, volto aqui na laçadinha que eu segurei, agora que a agulha tá por dentro, eu ajusto o fio, finalizo o ponto e faço mais uma correntinha. Vou repetir essa sequência mais 2 vezes. Fiquei com 4 bloquinhos desse na agulha, então como que eu sei, né? Eu sempre conto aqui pelo lado de cima, ó. Então, tenho 4 bloquinhos desse. Agora, eu vou fechar meu anel mágico e vou finalizar essa primeira carreira. Como que eu vou fazer isso? Para finalizar, eu vou fazer 3 pontos puffs e fechar todos eles juntos. Então, vou erguer um aqui, igual a gente vinha fazendo. Agora, ergo um aqui no centro do anel mágico, tá? Cuidando para passar bem no centro do anel mágico. Agora, vou erguer outro aqui no início. Então, só para entender, né? Aqui foi nosso primeiro ponto puff e aqui foi o segundo. Entre eles tem aquela correntinha que a gente ergue, então é nela que a gente vai trabalhar o terceiro ponto puff. Então, laço meu fio, entro aqui.
sempre tentando manter a mesma altura de ponto puff, tá? Fiquei com os 3 na agulha, seguro o meu fio, tiro todo mundo junto, volto com a agulha ali na laçadinha espera, ajusto o meu trabalho, finalizo o ponto e faço uma correntinha. Então, agora fechando bem o anel mágico. Só para conferir, essa primeira carreira tem que ficar com 6 joguinhos de ponto puff, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminada a primeira carreira, agora na segunda carreira a gente vai começar a aumentar esse trabalho. Mas antes eu quero mostrar onde a gente vai trabalhar os pontos. E a gente sempre vai trabalhar os pontos aqui entre um bloquinho e outro de pontos puffs da carreira de base, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar aqui. Se você quiser usar um marcadorzinho para marcar o início e o fim da carreira, também ajuda. Mas como a gente fecha a carreira, né? Fica mais fácil de identificar cada carreira e aonde a gente tem que trabalhar os pontos. Vou começar da mesma forma, fazendo um ponto puff, alonguei aqui essa alcinha. E vou fazer um ponto puff para dar altura para essa próxima carreira. Feito esse primeiro ponto puff, eu vou começar a montar os bloquinhos de pontos puffs aqui da segunda carreira para fazer os aumentos. Então, a gente sempre vai intercalar um bloquinho com 2 pontos puffs e um bloquinho com 3 pontos puffs. Vai ficar mais fácil a hora que eu fizer aqui com você. Então, alongo novamente, sempre mantendo a mesma altura de ponto, tá? Vou fazer o meu primeiro ponto puff aqui. Sempre o início é igual. Feito isso, volto e vou trabalhar outro ponto puff nesse mesmo pontinho de base, aqui junto com o primeiro ponto puff. Fiquei com os 2 pontos puffs na agulha, seguro o fio, tiro todo mundo junto, volto com a agulha ali na laçadinha. Finalizo o ponto e aqui tá o primeiro bloquinho, tá? Aqui, apesar de a gente estar vendo 3 pontos puffs, esse primeiro ponto puff eu não conto, tá? Para fins didáticos aqui. Então, a gente teve o primeiro bloquinho de 2 pontos puffs tirados juntos, tá? Agora, eu vou fazer o segundo bloquinho, que é de 3 pontos puffs tirados juntos. Então, faço a mesma coisa, alongo. Vou trabalhar aqui meu primeiro ponto puff. Feito isso, agora eu volto novamente nesse mesmo espacinho aqui de base, justamente para fazer o aumento, né? Então, no mesmo espacinho de base, a gente tem mais pontos puffs. E já vou começar o próximo. Então, venho aqui, ó, nesse espacinho entre esse e esse bloquinhos de base. E vou já puxar meu terceiro ponto puff. Esse terceiro que eu tô fazendo equivale a esse primeiro que eu fiz aqui. Não segurei aqui, ó, por isso que é bom segurar, senão ele se esconde lá dentro. Aqui, ó. Fiz o segundo joguinho. Se você observar, nesse mesmo espacinho de base, eu tenho 3 pétalas da florzinha, ó, e 2 partes de cima, tá? Então, a gente vai repetir essa sequência até o final. Primeiro, faço 2 pontos puffs, tiro na agulha, depois faço os 3. Mas eu vou fazer aqui junto com você. Então, alonguei o primeiro. Volto aqui no mesmo espacinho de base, vou fazer o meu segundo. E tiro primeiro os 2 juntos. Agora, eu vou fazer sequência com 3 pontos puffs para finalizar esse primeiro bloquinho e já dar início ao próximo. Então, alongo aqui. Fiz o primeiro, volto aqui no mesmo espacinho de base. Fiz o segundo, e agora eu já vou no próximo
espacinho aqui de base para iniciar o terceiro bloquinho. Seguro o fio, tiro todo mundo junto. E aqui eu terminei o segundo bloquinho. Então, só recapitulando, aqui na segunda carreira, que é a minha carreira de aumentos, né? Pro meu espacinho de base, eu tenho saído 3 pétalas e 2 joguinhos de pontos puff, tá? O segundo, tenho 3 pétalas saindo e 2 joguinhos de ponto puff. E vou ir fazendo isso até o final. Terminei o terceiro joguinho, ó, e já tenho 6 grupinhos aqui de pontos puffs. Eu vou continuar meu trabalho do mesmo jeito até eu ter 11 grupinhos aqui, que eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 11º grupinho, e volto com você para mostrar como que a gente faz o fechamento. Adiantei o meu trabalho e agora eu já tenho 11 grupinhos aqui de pontos puffs. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu parei aqui no último grupinho de 2 pontos puffs tirados juntos. Agora, eu faria o terceiro, mas como é o fechamento, e nesse início a gente já tem 3 pétalas saindo do mesmo pontinho de base. Desse aqui, eu tenho 1, 2, eu só preciso fazer mais uma aqui e fechar a carreira. Então, como que eu vou fazer? Vou alongar, fazer meu ponto puff normal aqui, volto aqui no mesmo espacinho de base, ergo meu segundo ponto puff, e eu não preciso fazer o terceiro, porque a gente já vai fechar a carreira aqui. Como que eu faço? Eu venho aqui nessa alcinha do início, tá? Laço meu fio e seguro ele aqui da mesma forma que eu tô segurando em todos os pontinhos, seguro ele aqui atrás e vou fazer o fechamento direto aqui. Tirei todos os pontos puffs, agora volto na alcinha que eu segurei e ajusto e faço o fechamento. Ó, e o trabalho fica assim fechadinho, já faço a correntinha porque a gente já vai começar a próxima carreira. E olha que lindo que ele já vai ficando, vai formando as florzinhas perfeitamente. Agora, nas 3 próximas carreiras, eu vou fazer uma sequência de ponto sobre ponto, tá? Só pra gente crescer esse trabalho em altura, tá? Eu não vou mais crescer ele aqui em largura. Então, como que eu vou fazer, tá? Vou erguer aqui meu primeiro ponto puff para dar altura para a próxima carreira, finalizo ele sozinho. E eu vou fazer sequências de 3 pontos puffs, tá? Tirados juntos. Então, vou trabalhar um aqui em cima, um aqui na base e um no próximo. Finalizo, faço da mesma forma até o final da carreira. Então, vou fazer alguns aqui junto com você. Primeiro, volto aqui no mesmo passinho de base. Faço o segundo. E vou aqui no próximo. E já vou fazer o terceiro. Dessa forma, eu não aumento nem diminuo. Eu vou fazendo como se fosse ponto sobre ponto. Só vou crescendo o meu trabalho em altura. Finalizei o primeiro bloquinho e vou fazer os próximos da mesma forma. Então, alongo aqui, acho que eu esqueci da correntinha. Alongo aqui. Venho no mesmo espacinho de base. Ergo o segundo. Vou no próximo.
ergo o terceiro. Vou repetir essa mesma sequência até chegar aqui e volto para mostrar como que a gente vai fazer o fechamento dessa carreira. Cheguei aqui no fechamento da carreira, então fui fazendo da mesma forma que eu mostrei. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joguinhos de ponto puff. Então, para você conferir se o teu tá ficando igual, é só contar aqui. Tem que ter 11, tá? E agora eu vou fazer o fechamento final. Não vou fazer 3 pontos puffs, vou fazer apenas 2 e fechar direto, tá? Porque aqui eu já tenho a quantidade, nesse primeiro aqui eu já tenho a quantidade que precisa de pétalas aqui no pontinho de base. Então, eu venho aqui, alongo. Fiz o primeiro, volto aqui na base. Fiz o segundo. E agora, venho bem aqui no fechamento, laço o fio, seguro o fio aqui por trás e vou tirar todo mundo direto aqui. Volto com a agulha aqui por trás na alcinha que eu segurei. Opa. Ajusto e finalizo o ponto. Então, a carreira ficou assim, e eu vou repetir essa mesma carreira mais 2 vezes, tá? Exatamente igual. Se você tiver alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e repetir o processo, tá? Eu vou fazer as minhas aqui e volto para mostrar como que a gente vai finalizar a abóbora. Terminei as carreiras de ponto sobre ponto, e o trabalho já tomou forma, olha que lindo que tá ficando. Agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuições. E como que funciona a diminuição aqui? Enquanto ponto sobre ponto, a gente tira 3 pontos puffs juntos, na diminuição a gente tira 4 pontos puffs juntos, e aqui a gente vai intercalar uma diminuição e um ponto sobre ponto. Vai ficar mais fácil quando eu mostrar aqui. Vou começar com aquele ponto puff sozinho para dar altura para a carreira. Feito isso, agora eu vou fazer a primeira diminuição, tá? Então, continuo, faço aqui o primeiro ponto puff. Feito isso, agora eu vou puxar um ponto puff aqui nesse mesmo espacinho de base, no próximo e no próximo. Vou ficar com 4 pontos puffs na agulha. Fiquei com os 4 pontos puffs na agulha, agora eu tiro todo mundo junto, daquele mesmo jeitinho. Ajusto aqui. Finalizo e ergo uma correntinha, tá? Fiz a primeira diminuição. Agora, eu vou fazer um ponto sobre ponto, né? Que é aquele que a gente vinha fazendo nas outras carreiras. Então, alongo aqui. Puxo o primeiro ponto puff. O segundo no mesmo espacinho de base e o terceiro no próximo. Finalizo todo mundo junto. Tá pronto meu ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, eu vou intercalando assim. Faço uma diminuição, ou seja, né, fico com 4 pontos puffs, um aqui de cima, um que eu vou puxar aqui desse pontinho de base, do próximo e do próximo, tiro todo mundo junto, finalizo. A próxima sequência eu faço com apenas 3. Vou fazer mais uma sequência aqui para fixar bem com você. Fiquei com 4 pontos puffs na agulha, tiro todo mundo junto. Volto aqui. Ajusto ao longo.
Agora, eu vou fazer um ponto sobre ponto. Fiquei com 3 pontos, tiro todo mundo junto e finalizo. Vou repetir essa sequência até chegar aqui e volto para mostrar como que a gente vai fazer o fechamento aqui da carreira. Cheguei aqui no fechamento da carreira e só para você tirar a prova aí se o teu trabalho tá ficando igual ao meu, eu fiquei com 7 conjuntinhos aqui de pontos puffs, tá? E vou pro último. Então, finalizei aqui com uma diminuição, né? Ou seja, 4 pontos puffs tirados juntos. E agora, eu vou erguer um ponto puff aqui em cima. Volto aqui nesse mesmo espacinho de base, ergo mais um. E venho aqui e vou fazer o fechamento direto, igual a gente tem feito nas outras carreiras, tá? Então, entro com a minha agulha aqui, pesco o fio, mas seguro ele aqui por trás. Tiro todo mundo junto, volto lá na alcinha que eu segurei. Ajusto. E finalizo, tá? E esse aqui foi o nosso último ponto do trabalho. Então, agora, eu vou deixar um bom pedaço aqui de fio, tá? Porque eu vou fazer o arremate. Vou colocar o enchimento aqui na peça, não precisa ser muito, tá? Ajeito bem ele aqui. Ele tem que ficar molinho, pra gente conseguir moldar os gominhos aqui da abóbora, tá? Acho que até é muito esse aqui. Ó, esse tanto do enchimento aqui tá legal, eu aperto, não consigo ver o enchimento dentro, mas ele tá com o formatinho já aqui da abóbora. Agora, com agulha de tapeceiro, eu passo essa sobrinha de fio e vou fazer o fechamento aqui com uma espécie de anel mágico invertido, tá? Então, eu venho e vou entrando aqui nos pontinhos que se formam bem no centro das florzinhas. Então, sempre de dentro para fora do trabalho. Passei o fio em toda a volta, ajeito aqui o enchimento e vou fechando com cuidado. Ele vai ficar com essa textura, mas essa parte ela vai ficar para baixo, tá? Fechado, eu entro aqui, seguro bem o fio, fecho, né, bem. Entro num pontinho. E vou fazer um nozinho, só pra travar esse fiozinho. Assim ele não abre mais. Agora, eu vou moldar os gominhos aqui da abóbora. Então, coloquei uma agulha reta. E o que que eu vou fazer? Agora, eu vou moldar aqui os gominhos da abóbora. Então, eu vou passar esse mesmo fio pelo meio, passo ele bem retinho. Ó, vou sair com o fio bem aqui no meio, ó. Tem que prestar atenção para ele não ficar torto. Tá?
vou voltar com o fio, abraço ele aqui, e um detalhe legal é de passar ou pelo meio da flor ou entre as flores, tá? Pra já ficar com o gominho, com a flor aparecendo bem. E vou fazer o mesmo caminho, entro aqui pelo meio, saio no mesmo lugar. E puxo. Tá? Dou uma puxadinha aqui pra evidenciar. Vou repetir isso daqui 4 vezes, tá? Se você quiser dar um nozinho entre cada gominho, pode dar, mas aqui eu tô sentindo que o meu tá bem presinho. Finalizei todos os gominhos, agora eu posso segurar o meu fio, entro por um pontinho aqui e faço a mesma coisa de dar um nozinho pra travar, tá? Passo esse fio pelo meio aqui do trabalho, novamente. Ó, e ele, por enquanto, ele fica assim, olha que coisa mais linda, né? Evidencia bastante as florzinhas aqui nos gominhos da abóbora. Agora, eu vou ensinar a fazer o cabinho. Pro miolo, eu vou pegar um fio 100% algodão, você pode usar o mesmo fio que você usou para tecer, mas fica mais interessante esse contraste, né? Aqui eu vou usar o fio Eco Amigurumi na cor verde militar. E vou fazer um anel mágico com 6 pontinhos, pro tamanho dessa abóbora. Caso a sua abóbora seja maior, né, fique maior, você tenha usado um fio mais grosso ou feito mais laçadas ali no ponto puff, você pode seguir esse mesmo passo a passo, mas com 8 pontos no anel mágico. Caso a sua abóbora fique menorzinha, você pode usar 5 ou 4 pontos baixos no anel mágico. Montei aqui os 6 pontos baixos, vou fechar o anel mágico. E agora, eu vou fazer uma primeira carreira de 6 pontos baixos trabalhados em BLO, ou seja, pegando apenas a alcinha de trás do ponto. Então, venho aqui e vou pegar apenas a alcinha de trás e fazer o meu primeiro pontinho. Trabalhar toda essa carreira assim, para fazer o topo do cabinho aqui da abóbora. Fiz a primeira carreira e fica assim. Agora, eu vou trabalhando ponto sobre ponto até esse cabinho ficar do tamanho que eu quero, tá? E aí, também vai do teu gosto, vai do tamanho que ficou a sua abóbora, você vai vendo aí na proporção do teu trabalho. Cresci meu trabalho, fiz 4 carreiras de ponto sobre ponto e agora eu vou fazer a base aqui do cabinho. Então, como que eu vou fazer? Eu introduzo minha agulha em FLO, ou seja, pegando apenas a alcinha da frente do ponto, faço um ponto baixo e vou fazer uma espécie de um ponto picô, mas com apenas uma correntinha. Então, ergo uma correntinha, volto aqui nesse ponto baixo, em FLO também, e faço um ponto baixíssimo. Finalizo com mais um ponto baixo aqui na mesma alcinha de base. Agora, passo para o próximo ponto. Também pego apenas a alcinha da frente, um ponto baixo, ergo uma correntinha, volto aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Volto na mesma alcinha de base e faço mais um ponto baixo. E o trabalho vai ficando assim, com essas pontinhas pra gente encaixar ali na abóbora. Vou fazer até o final da carreira a mesma sequência. Terminei o último pontinho, fica assim, já posso cortar o fio. Caso você for costurar o cabinho na abóbora, você deixa um fio maior. Caso você for colar, igual eu vou fazer aqui, você pode deixar o fio apenas pro arremate. Arrematei aqui o cabinho. Agora, eu vou colar na parte de cima. Você pode costurar, né? E até indico para quem for vender, fazer alguma peça para venda, que dê uns pontinhos. Mas aqui, como eu vou usar no ateliê, né? Para foto e tal, eu vou só colar. Então, eu venho aqui com a cola de silicone fria. Pode ser cola de silicone quente, pode ser cola para artesanato. A cola que você tá acostumado a usar aí nos seus fios. Passo um tanto aqui de cola. Venho aqui em cima e posiciono bem no meio. Já dou uma ajeitadinha aqui. Se quiser colocar um alfinetinho, pode colocar.
Agora eu espero a cola secar e a abóbora tá pronta. E ela fica assim, ó, de topo fica assim, de lado, fica uma gracinha, cheia de textura, dá pra ver bem o pontinho, né? Tenho certeza que você vai conseguir usar essa receita diferente aí no seu ateliê. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Caso você faça abóbora, não esquece de me marcar para eu conhecer o seu trabalho e também ajudar na sua divulgação. Não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, é muito importante para mim. E também comenta aqui embaixo o que você achou dessa receita e o que você quer que eu traga aqui nos próximos tutoriais. E é isso, um grande beijo no seu coração e bom crochê!